Evangelho de Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Jesus vai falar uma coisa muito interessante nesta parábola. Versículo de número 28 em diante. Jesus, ele vai tratar de um assunto interessante. Diz assim o texto: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem o que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é: não se deixe enganar. Nós não podemos nos deixar enganar a respeito de seguir Jesus. Ora, Jesus, ele ia ter um lugar, e quantas pessoas o seguiam? Muitas. Versículo 25, para dar ênfase no que eu estou falando, olha o versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão. Então, no meio da multidão que seguia, que ia atrás dele, ia poucas pessoas? Muitas pessoas, incontáveis, muitas. Mas no meio da multidão, são pessoas sem rosto, pessoas que queriam segui-lo, mas de acordo com as suas próprias regras. Eu quero seguir Jesus, eu quero ir com ele, porém, eu quero fazer as minhas regras para segui-lo. Eu quero seguir a Cristo, porém, com as minhas condições, com os meus moldes. Eu quero seguir Jesus da maneira que eu acho adequado. Quando você lê na Bíblia, quantas das vezes diz que seguia Jesus uma grande multidão? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes nós vemos Jesus caminhando, e logo em seguida, quantos o seguiam? Muitas pessoas. Pessoas de classes sociais diferentes, pessoas, problemas diferentes, pessoas com situações das mais diversas possíveis, pessoas desesperadas, outras curiosas, porque no meio da multidão havia os religiosos que queriam apedrejá-lo e queriam matá-lo, mas também tinha as pessoas que tinham curiosidade de apenas de saber quem era Jesus. Pessoas curiosas que elas não estavam dispostas verdadeiramente de segui-lo, mas apenas de conhecê-lo, uma curiosidade para saber quem era este homem.
que já tinha percorrido a sua fama por toda aquela região. Quem era aquele homem que repreendia o mar? Quem era aquele homem em que os mortos ressuscitavam? Quem era aqueles homens que os enfermos eram curados? Quem era Jesus? Então, após Jesus, atrás de Jesus, seguia uma grande multidão. Mas seguir essa grande multidão que ia após ele, significa que aquelas pessoas o seguiam para onde quer que ele fosse? Ter uma grande multidão não significa que algumas daquelas pessoas assumiram um compromisso com Jesus, que assumiram uma responsabilidade com Jesus. Não é porque temos igrejas cheias que significa que aquelas pessoas decidiram assumir uma responsabilidade com Jesus. Não significa que essas pessoas decidiram sair do anonimato e assumir uma responsabilidade de ir com Jesus e fazer aquilo qual for necessário. Grande multidão o seguia. Porém, quando acabava aquela cidade e ele ia para uma outra cidade, quem ia? Jesus e os 12. Ele saía de uma cidade e ia para outro lugar, as pessoas iam se dispersando no meio do caminho. E aqui o Senhor, ele começa com uma parábola. Uma parábola muito estranha, por sinal. Ele está falando a respeito de uma pessoa que ela vai construir o quê? Uma pessoa que vai edificar uma torre. E essa pessoa vai edificar esta torre e ela não calcula muito bem, e por final das contas essa torre acaba o dinheiro daquele homem e aquela torre ela não tem o seu fim. E isso é motivo das pessoas zombarem. Essa parábola com a outra parábola do rei, elas estão ligadas. Elas parecem parábolas distintas, mas são parábolas que elas estão ligadas uma com a outra. Então, dessa primeira parábola, nós podemos tirar algumas lições. E nós não nos deixarmos enganar a respeito daqueles que dizem seguir Jesus. Você diz que você segue, mas o que ele diz a respeito de você? Você diz que você caminha com ele, mas o que ele diz a respeito de você? Se lembra quando ele fala assim? Senhor, Senhor, eu preguei, eu profetizei, eu fiz tantas coisas. O Senhor vai dizer o que daquela pessoa? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. A pessoa que chega até ele para dizer isso, ela acreditava que estava seguindo Jesus. Olha que interessante, ele diz assim: olha, eu fiz tudo isso no seu nome, Jesus. E ele diz: eu não te conheço. Uma coisa é você dizer que você o segue, outra coisa é ele dizer que você segue ele. E aqui Jesus ele começa a traçar algumas divisórias que faz com que nós não venhamos nos enganar a respeito daqueles que seguem o Senhor. Você pode achar, o outro pode achar, as pessoas elas colocam a confiança em si e falam: não, mas eu sigo, será que segue? Nós não podemos nos enganar pelas aparências, porque da paz do Senhor Jesus, graça e paz, Shalom Adonai. Não, mas não é isso que define se você tem Bíblia, se você carrega a Bíblia, se você vem à igreja ao domingo. Isso não te define como uma pessoa que o segue. Então nós não podemos nos enganar, não podemos nos deixar enganar pela aparência, pela fala,
Não é isso que vai determinar se você de fato segue. Se você de fato está logo após ele na caminhada. Algumas coisas que ele começa a falar nessa parábola e na outra, você começa a entender o que ele estava querendo dizer. Lembrando que ele está falando essa parábola para quantas pessoas? Uma grande multidão. Havia muitas pessoas nesse momento ouvindo ele. Muitas pessoas o estavam ouvindo. Pessoas curiosas, com dúvida, pessoas atentas, pessoas incrédulas, falando, vamos ver o que. E aqui ele começa a discorrer a respeito sobre segui-lo. Vamos lá? Versículo 28, ele começa assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se aceita primeiro a fazer as contas dos gastos? Irmãos, quem aqui já agiu por impulso? Já agiu por impulso? Vou comprar. Já agiu por impulso? E de repente você não tinha dinheiro para comprar. O que acontece? Você se endivida. O nome disso se chama impulso de consumidor. Sabe como chama isso? Jesus está falando sobre as pessoas que escutam o Evangelho e vê Jesus e bate uma coisa, que é a mesma coisa quando você quer comprar uma coisa e você não tem dinheiro. O nome disso é que você se torna uma pessoa empolgada. Seguir Jesus não é por empolgação. Tem pessoas seguindo Jesus por empolgação. Vê tal coisa, vê determinada coisa, vê isso e aquilo, aí as pessoas se empolgam, e aí vão seguir Jesus empolgado. Um monte de pessoas empolgadas. Irmão, empolgação é uma coisa duradoura? Empolgação é uma coisa que a pessoa lá começa, não, porque eu vou, até onde Jesus for eu vou, o que Jesus mandar fazer eu faço. Ela é empolgada. Entra a pessoa empolgada, é empolgada. Vão se passando os dias, vão se passando os meses. Ué, cadê aquela pessoa que estava, Jesus caiu um grão, e aí ele ia lá e falava, Jesus, pode deixar que eu pego. Jesus, opa, pessoa prestativa. Olha só que, olha, nem caiu. Jesus vai sentar, eu pego a cadeira, eu, vai lá e pega a cadeira e coloca, e Jesus vem e senta, e Jesus fala, que menino, proativo. Que menino proativo. Quem olha fala, vixe, esse menino, ele é. Passa-se os dias, passa-se os meses, passam os anos. Cadê aquela pessoa toda empolgada? A empolgação no meio da trajetória, o que aconteceu? A empolgação passou. Cadê aquela pessoa? Não segue mais Jesus. Por quê? Porque ela estava meramente empolgada. Quantas pessoas empolgadas? Chega aquele jovem rico, todo empolgado, eu guardo os mandamentos, eu não sei o que lá. Jesus fala, meu filho, peraí que não é bem assim não. Toma uma lapada, aquela empolgação dele. Poxa vida, viu? Vai embora. Quantas pessoas que você vê que, agora eu estou na igreja. Agora é questão de tempo. Pessoa, pastor, estou orando 3 horas por dia. Passaram-se os anos. E aí, pastor, não estou conseguindo orar 10 minutos. Pastor, faz tempo que eu não pego na Bíblia para ver, para dar uma meditada, para dar uma lida. É empolgação. Você quer ver um resultado de empolgação? Isso daqui é só para nós vermos como nós... Irmãos, quem ainda está naquele projeto de ler a Bíblia toda no ano, levante a mão. Quantos aqui no meio da trajetória já pararam e recomeçaram? Ficou um mês. Aí fala assim, não, eu preciso voltar. Como que é? Não é engraçado isso?
No início você vai lá, Gênesis. Ai, porque Deus não sei o quê. Aí num dia, pastor, 18 capítulos. Você fala, poxa vida, mas a gente sabe como funciona. E no outro dia, 20 capítulos. Ele fala, oh, maravilha. Só não se esqueça que a Bíblia só tem 66 livros. A empolgação, irmão, vai passando. Vai passando. E quando você vê, sem que Jesus você acha que é diferente, é igual. Você vai seguindo Jesus durante um tempo, você vai seguindo Jesus durante um outro tempo, e de repente aquele gás, aquele fôlego, se não for empolgação, você permanece. Se for empolgação, você para. Por que tem pessoas que entram na igreja e saem da igreja 1 milhão de vezes? Porque elas vêm para a igreja e se empolgam, e ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano na igreja. E depois não está mais na igreja. Por quê? Porque as pessoas elas se empolgam. Não se deixe enganar, empolgação não significa assumir uma responsabilidade, um compromisso. Ontem nós fomos na casa do pessoal e um rapaz lá que chegou depois falou que ia casar. Estava ele, a esposa, né, a noiva, a namorada, né? Eu vou casar, todo empolgado. A empolgação, passa-se o tempo, aí você percebe se, porque não é fácil. Quantos artistas que você vê que conheceu com 1 mês, já está morando junto, já casou, passa-se 3, 4, 5 meses, um casamento hoje dura muito quando dura 2 anos. E aí, se separou? Mas estava tão empolgado aparecendo na TV, gravando vídeo no Instagram, e não sei o que, rapaz, indo em programa de televisão, é meu amor, não é meu amor? Aí ela fala, é. E passa um tempo, cadê? Empolgação, irmão. Quantas pessoas são movidas por empolgação? Jesus começa a falar de um homem que ele está empolgado para fazer uma torre. Ele quer construir uma torre. Não diz a especificação da torre. Uma torre pequena, uma torre grande, uma torre quadrada, uma torre... E Jesus não está falando sobre isso. Jesus está falando de pessoas que ela escuta a pregação do Evangelho. Eu vou seguir, eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Põe a mão aqui, eu quero. Essa pessoa é empolgada. Quando ela se depara com a realidade do Evangelho, ela retrocede porque ela vê que o negócio é complicado. A empolgação não mantém ela muito tempo na presença de Deus, não. Não somos movidos por empolgação e nem por emoção. Pessoas que estão na igreja por emoção, logo essa emoção passa, logo aquele negócio de estou sentindo, passa e desiste. Pessoas empolgadas, vou levantar uma casa, ela nem vê quantos blocos vão. Ela nem vê que vai ter que pegar pedra, vai ter que pegar cimento, vai ter que fazer um alicerce. É um trabalho terrível. Aí o camarada vai lá, só constrói metade da casa. E o telhado da casa? Pois é, acabou o dinheiro, depois a gente vê o que a gente faz. Empolgado. Então a primeira coisa que Jesus deixa bem claro, diante daquela multidão, que o Evangelho, ele não é para pessoas empolgadas. Pessoas chegam na igreja, elas estão todas empolgadas. Agora ela conheceu um ambiente novo, está ouvindo que Jesus vai levar para o céu, está ouvindo que o Evangelho é algo maravilhoso. De fato, o Evangelho é algo maravilhoso, algo tremendo. Glória a Deus por isso. Mas você não deve ser movido por empolgação. As pessoas começam a vir na igreja, as pessoas começam a seguir Jesus, as pessoas começam nos seus primeiros passos cristãos, e quando ela se empolga, ela acha que, e agora, quando ela se depara com a realidade. Então não se deixe enganar por isso. Empolgação, ela passa. Se você estiver empolgado para fazer determinada coisa, cuidado, porque essa empolgação, ela vai passar ao longo dos dias. E se você for movido por emoção, pelo momento, você pega, por isso que tem muitos lugares que apela muito para o teu emocional, porque emocional é uma coisa que é um momento, ali naquele momento você está sensível, aí a pessoa fala,
faz um negócio, né? Pronto. Você vai lá, assume uma responsabilidade, que é um momento. E aí você assume essa responsabilidade, depois você se arrepende porque você foi movido por emoção, você estava foi um momento de empolgação. E aí você quebra a cara. Normalmente acontece com isso aí, com financiamento de carro. Você só se esquece, peguei carro novo, você se esquece que você só vai ter que pagar 48 miseráveis parcelas. Só 48 meses pagando. E depois você se estoura. Por quê? Quem sabe se amanhã você vai estar trabalhando? Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Aí você faz o quê? Vende um carro por 10 reais. E ainda nem vai ter as parcelas que você já pagou. Então, empolgação. Evangelho não é isso, não se deixe enganar. Evangelho não é levado ai pastor, hoje o culto, eu senti até um arrepiozinho. Evangelho não é levado por causa disso aí. Pessoas empolgadas, pessoas levadas por empolgação, irmão, não se esqueça, empolgação é um momento. Seguir Jesus é a vida toda. Compromisso com Jesus é a vida toda. A tua caminhada no céu não tem pausa, não tem breque. O seu descanso não é aqui, o seu descanso é na terra. Por isso, não se empolgue, vai devagar, com o pé no chão. Vai seguindo Jesus dia após dia. Tome a tua cruz e caminhe lentamente até chegar. Não precisa correr. Não tenha pressa, não precisa correr. Evangelho é uma caminhada diária. Segunda coisa que Jesus fala, versículo 29. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem começaram a reter. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces. Irmão, a pessoa colocou os alicerces para começar a levantar. O que essa pessoa tem que fazer? Há um gasto, há um preço. No livro do escritor C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, ele fala uma coisa interessante. Ele diz: tudo tem um custo a se pagar. Você quer tal coisa, você vai ter que abrir mão de mais coisas da tua vida. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Quem vive da música, a música vai sugar dessa pessoa 24 horas por dia, para depois dar um prêmio. Mas primeiro vai te sugar 24 horas. Você quer galgar empregos melhores, você vai ter que estudar. Quando todo mundo estiver dormindo, você trabalha de dia, estuda à noite e de madrugada você está estudando e vai dormir pouquíssimas horas na sua noite. Por quê? Para lá na frente você poder desfrutar coisas melhores. Tudo tem um preço a ser pago. Quem acha que as coisas são, não é, tudo tem um preço. Tudo tem um valor a ser pago. Tudo tem algo a você se disponibilizar para dar. Dar mais do teu tempo, sacrificar mais a sua família. Tudo tem um preço. É um engano das pessoas achar que seguir Jesus não há um preço. Como assim? Você quer ver como que o que Jesus está falando está referente num contexto que ele está dizendo, irmão? Jesus não está separando um contexto. Ele não está falando uma coisa aqui separado. Ele está vindo um contexto. Versículo 26, volta um pouquinho. Se alguém vier a mim e não aborrece teu pai, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qual que é o preço que ele está falando? Há um preço a se pagar. Negar tudo, todos, inclusive você. Há um preço a ser pago. Não se deixe enganar de pessoas que não estão dispostos a nada por culpa de Cristo. Não se deixe enganar pessoas que querem levar uma vida cristã em que ela não tem que abrir mão de nada. Eu não estou falando de abrir mão de maus hábitos, não é isso. Eu estou falando de abrir mão da tua vida. Tem hora que você gostaria, a tua vontade carnal, humana, ela está fazendo tal coisa. Mas por culpa de seguir Jesus,
por culpa de assumir uma responsabilidade com Jesus, você tem que se manter firme nesse projeto. Tem coisa que você vai ter que abrir mão de várias coisas em seguir Jesus. Quantas das vezes eu não tive que adiar coisas com a minha família? Quantas das vezes eu não tive que sacrificar tempo com a minha filha? Sexta-feira de manhã tem o que na igreja? Consagração. Quem está aqui de manhã comigo orando? Minha filha. É de manhã, ela poderia estar dormindo, ela poderia estar tranquilinha em casa. Mas é um preço a se pagar, irmão. Você está aqui, tem consagração, estamos orando, estamos clamando, estamos intercedendo pela tua vida, pela igreja, pela tua família, pelos problemas, pelas dificuldades, pelo trabalho de evangelismo, pelas almas que estão sendo alcançadas. Há um preço a se pagar, mas a pessoa ela não calcula e ela quer seguir Jesus de que jeito? Sem abrir mão das suas vontades, sem abrir mão dos seus desejos. Irmão, não se deixe enganar. Esse evangelho que estão pregando, que não é necessário abrir mão de nada, que você pode seguir Jesus com bagagem, que você pode entrar pela porta, porque a porta é larga, a porta é espaçosa. É mentira, a porta é estreita, o caminho é apertado, o caminho não mudou, a porta não mudou. É necessário saber o quanto custa seguir Jesus. É difícil, irmão. Se fosse fácil, Jesus não se viria apenas com 12 em muitos momentos da sua vida. Em muitos momentos Jesus olhava e só estava os 12. Mas é uma multidão. Não estava disposta. Não estava disposta. Porque tem muitas coisas que você vai ter que abrir mão da tua vontade, irmão. Para você aprender mais de Deus, você precisa fazer o quê? Estudar. Aí às vezes chega a terça-feira, igual já chegou vezes aqui, de estar uma noite fria, garoando, o que você fala? Ah, vou ficar em casa. É isso que a tua carne está falando. Mas você não quer conhecer mais de Deus? Quero. Você não quer saber mais a respeito de Deus? Quero. Você não quer saber mais da sua palavra? Quero. Então você vai ter que abrir mão. Não foi um compromisso que você assumiu? Foi um compromisso que você assumiu. Ah, mas eu não sabia. Quantos que começaram a seguir Jesus, irmão? E aí se depararam com uma situação que falou, mas para mim isso daí é demais. Não foi isso que aquele rapaz, o jovem rico, falou quando ele falou, dá tudo, vende, dá tudo? O que ele falou? Opa, me magoou Jesus. Jesus venceu, pegou pesado demais comigo. Não se deixe enganar, irmãos. Não se engane também. Se a tua vida cristã não está te custando nada, me desculpa, não é o cristianismo que você está vivendo. Se a tua vida cristã não está custando nada para você, você não está tendo que abrir mão de nada, você não está tendo que realizar absolutamente nada, que não doa em você, não doa na sua carne, me desculpa, não é o evangelho que você está vivendo. Como assim, pastor? Paulo disse que ele traz na carne dele as marcas de Cristo. Seguir Jesus tem marcas. Seguir Jesus, irmão, você estar após Ele, é você passar por muitas coisas do que Ele passou. Ele diz, olha, me odiaram antes, então se te odiarem, me odiarem primeiro. Então você vai ser odiado, você vai ser excluído, você vai muitas das vezes ter que tomar decisões na sua vida. São preços a serem pagos. Então não se deixe enganar de pessoas que dizem que o evangelho para ela é 1000 maravilhas. Irmão, tem espinho na rosa também. Não é só perfumada, tem espinho. Seguir Jesus, irmão, não é um mar de rosas. Tem espinhos também. Então não se deixe enganar. Seguir Jesus, a multidão ouvindo isso, e aí eles têm que calcular o que, irmão, o que cada um aqui precisa abrir mão para ter mais de Deus.
intimidade com Deus. Irmão, tem que abrir mão de muitas coisas. Então precisa calcular o valor, sabendo que há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. Não vai achando que Deus vai aparecer para você na madrugada e vai falar: eis que eu te dou sabedoria. Esquece. Eis que os seus problemas acabam agora. Esquece. Não é assim que funciona. Teve uma situação muito engraçada na feira, nós evangelizamos ontem. Um rapaz foi dar a mão: dá a mão aqui se você é ungido. Eu falei: que rapaz, que papo de dar mão? Nem te conheço, nem sei quem dá a mão para você, cara. O cara, sabe, com essa história de pandemia, de não poder encostar uns nos outros, eu não estou abraçando nem meu pai, nem minha mãe. Eu vou, não. Eu falei: ó, cara. Aí ele veio assim: você é ungido, veio abrir a carteira dele e me mostrar carteirinha de igreja. Desde quando carteirinha de igreja significa algo? Não se deixe enganar por isso. De pessoas que frequentam igreja, de pessoas que se dizem crentes. Será que ela sabe o preço que deve ser pago para segui-lo? Por isso, não se deixe levar pelas aparências e pelas coisas. Aquele homem, antes de construir, ele deveria ter sentado e calculado. Antes de seguir, antes de assumir uma responsabilidade, calcular, analisar, não ser movido por emoção, empolgação, porque isso não dá certo. Terceira coisa, versículo 6. Não tem. Ou você vai, ou você não vai. É você saber muito bem definir. E não adianta ficar em cima do muro: ah, eu sou um crente, mas eu sou mais ou menos. Não existe isso. Eu sou meio crente. Por que meio crente? Porque durante a semana eu faço tudo que não agrada a Deus. E final de semana eu vou na igreja. Eu sou meio crente. Eu gosto de louvor. Não se deixe enganar, irmão. Não se deixe enganar por isso. Pessoas que gostam de louvor. Olha, eu até gosto da palavra que aquele pastor fala. Isso daí não quer dizer nada. Quer dizer nada. Ah, mas eu creio em Deus. O diabo também. Você teme? Você treme? Não. Então o diabo está numa vantagem acima de você ainda. Porque a Bíblia diz que ele teme e ele treme. Se você não teme e você não treme, você está ainda perdendo para o diabo. Porque ele crê, treme e teme. Então, isso não quer dizer nada, irmão. Não se deixe enganar por isso. Ah, eu gosto do louvor. Ah, eu gosto lá do irmão. Até gosto do pastor. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Frequenta aquela igreja faz 10 anos. Não quer dizer nada também. Ou você vai segui-lo, ou você não vai segui-lo. Ou você vai segui-lo para onde quer que ele for, ou você não vai. Ah, não, eu só vou caminhar até ali. Ou seja, você não vai. Não, eu vou até o fim. Vou caminhar até o fim. Eu vou caminhar mesmo quando eu não tiver força. Eu vou caminhar ainda que eu esteja ferido e machucado. Eu vou caminhar ainda que custe a minha vida. Mas eu vou caminhar. Não foi isso que John Hus fez? John Hus pagou com a vida por ter pregado a verdade. Então ele disse: se para marcar com sangue aquilo que eu disse com as minhas palavras, fizeram uma fogueira e ele não precisou ser amarrado nem acorrentado. Ele foi de livre e espontânea vontade. Colocaram ele no meio da fogueira, atearam fogo, depois pegaram os restos de John Hus e jogaram no rio Reno. Mas ele não negou, irmão, ele foi até a última consequência. Se é a morte, amém, então verei a morte. Se é a perseguição, então que me persigam. Se é a afronta, então que me afrontem. Mas eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu vou segui-lo, ou eu não vou segui-lo. Ou eu vou permanecer, ou eu vou desistir. Ou eu vou à frente, ou eu volto atrás. Agora, ficar no meio neutro não dá. Ficar nessa lenga-lenga do chove não molha. Jesus deixa bem claro e bem nítido. Versículo 22. 32, aliás. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz.
Irmãos, você quer saber qual que é a coisa mais difícil para um rei? Por que Jesus usa o termo de um rei? O rei, ele tem o seu reinado, e tem alguém acima do rei? Não tem. Qual que é a coisa mais difícil para um rei? Ele ter que se dobrar para uma outra pessoa. Ele é o rei, irmão. Quem tem coroa? É o rei. Tem outra pessoa que tem coroa? O rei tem coroa. Quando ele anda ali, ó, ele é o... Quando ele passa, os súditos todos têm que se prostrar e ele passa. Por que Jesus usa o termo de um rei? Porque a coisa mais difícil para um rei é se submeter abaixo de outro rei. Qual que é a coisa mais difícil para o ser humano? Ceder. Para seguir Jesus é necessário você ceder. Não se deixe enganar, porque os soberbos, os presunçosos não entrarão. Por quê? Porque as pessoas querem entrar no reino de Deus usando as normas e os parâmetros delas. Elas não querem ceder e se submeter aos padrões de Deus. Cristão quer entrar no céu fornicando, não entra. Cristão quer entrar no céu adulterando, não entra. Quer entrar roubando, não entra. Quer entrar abortando, não aborta. Quer entrar, não vai. Não entra. Não tem como. Ah, mas esse é o meu padrão. Por isso que você é necessário se quebrantar e ceder. E tem que se submeter ao Rei dos Reis. Você é o rei do teu coração até que chega Jesus. Você tem os seus conceitos até ser confrontado com a palavra de Deus. Não, mas eu penso assim, vem a palavra de Deus e tome. Você tem que ceder a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima dos nossos conceitos. Não se deixe enganar de pessoas que falam que seguem Jesus, mas seguem Jesus do jeito delas. Me desculpa, não entrarão, não herdarão. Elas querem seguir Jesus com os conceitos delas. É, pastor, mas eu acho que vai sim para o céu. A Bíblia está falando que não vai. Esse tipo de pessoas não herdarão o reino dos céus. Os beberrões, os idólatras, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mas a Bíblia está falando, não vai herdar. Aí as pessoas falam, mas eu acho que sim. O padrão é de quem? O seu rei vai entrar, né? O seu rei, o seu coração, o seu eu, que é o seu mundo, o seu umbigo. Você vai se confrontar com o rei. E aí acontece uma coisa. Você vai à guerra? Vai à guerra. Aí, por que ele fala no anterior que eu falei sobre calcular da guerra entre ir ou não ir? Você indo para a guerra, quanto que você vai perder? Um tem 10 mil, você vai perder 10 mil soldados. 10 mil para 20 mil, ele tem o dobro. Vão te massacrar, vão entrar e vão destruir tudo sem misericórdia e ainda vão te escravizar, rei. Vai tomar todas as suas riquezas, sua mulher, seus filhos, vão fazer o que bem entendem e ainda você vai perder 10 mil homens. Compensa? Não compensa. O que eu faço? Se submeter. Para seguir Jesus, irmão, tem que abrir mão de todo o seu eu, todo o seu conceito e se render ao conceito da palavra. Hoje, pessoas, eles querem seguir Jesus sem estar na igreja. Tem como seguir Jesus sem estar na igreja? Jesus morreu para formar igreja, irmão. Para constituir igreja. Hoje as pessoas querem seguir Jesus do jeito dela, nos parâmetros de moral e ética dela. Hoje tem cristã feminista. Tem como o feminismo se confrontar com o cristianismo? Tem como você ser feminista e ser cristã? Não tem. Tem como você aprovar aborto e com um monte de coisa, mas de você confrontar com a palavra de Deus? Tem como você... Não. Tem como você aprovar o homossexualismo à luz da Bíblia? Não tem. Então, quando nós olhamos esse tipo de coisa, nós temos que entender que seguir Jesus, você tem que ceder, você tem que abrir mão.
abrir mão da tua vontade, abrir mão dos teus conceitos, abrir mão do seu eu e se render a Jesus, se render ao Senhor, para que Ele faça a vontade dEle em você. A sua vontade não é mais válida. O seu querer, os seus desejos diante da vontade do Senhor não são mais nada. É isso que Jesus estava falando. Imagina essa multidão ouvindo isso. Imagina quantas pessoas que estão dentro da igreja, que você prega uma mensagem dessa daqui, muitos levantam e vão embora. Por quê? Porque ele não quer abrir mão da vida que ele leva. Ele está seguindo Jesus, mas do jeito dele. O Jesus que ele construiu é um Jesus pessoal. É um Jesus pessoal. É o Jesus dele. Não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus dele. É um Jesus que ele formou. É o Jesus dele. Não é o Jesus bíblico. É o Jesus pessoal dele. E aí hoje, cada um está criando o seu Jesus. Cada um está criando o seu Jesus. O Jesus que permite que fuma maconha. O Jesus que permite que faça todo tipo de atrocidade e aberração. O Jesus que apoia todo tipo de imoralidade. O Jesus que apoia todo tipo de perversidade. Esse é o Jesus particular de cada um. O Jesus que apoia a futilidade. O Jesus que apoia todo tipo de coisas que vai contra a própria palavra. Estão construindo um Jesus próprio. Sabe por quê? Estão construindo Jesus próprio porque essas pessoas não estão dispostas a ceder. Elas não estão dispostas a ceder. Elas querem lutar uma luta, e em vez de ceder e se prostrar a Jesus, eles preferem ir para a guerra e tentar o tudo ou nada. Eles estão tentando a sorte, mas na verdade o azar é certo, porque naquele grande dia não entrarão. Eles estão tentando a sorte, sendo que a condenação é certa, porque eles não estão dispostos a ceder. Não estão dispostos a ceder. Não estão dispostos a abrir mão. Irmão, você acha que é fácil? É fácil abrir mão? Dos seus desejos, dos seus conceitos, daquilo que você acha, e quando você se confronta com a Bíblia, você faz... Você vê que errado. Mas você fala, poxa, preciso reformular a minha mente, renovar o meu entendimento, porque não está se enquadrando nos moldes bíblicos. E para encerrar, a quinta coisa que esse texto fala, versículo 33, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, renúncia é uma realidade cristã. Jesus, ele deixa bem claro, renunciar é uma realidade, não é uma opção. Renúncia no Evangelho não é opção. Está entendendo isso? Aquele que não fizer isso, não pode ser o meu discípulo. Não se deixe enganar com pessoas que ela acha que isso é opção. Renunciar da tua vida, os teus desejos, os teus prazeres, renunciar aquilo que você acha por mais importante. Se Jesus não for o centro, for o foco, for o principal, for a primazia, não se deixe enganar, porque essa pessoa não herdará o reino de Deus. Ela não pode segui-lo, ela não pode ir após ele, não tem como ela continuar a sua trajetória de vida cristã, porque ela vai se confrontar. Ela vai se confrontar com aquilo que Jesus exige daqueles que o seguem. Olha que interessante. Jesus, ele diz o quê? Vinde a mim todos. Esse é um convite para todos. Não é? Isso daí não é um convite para todos? Isso daí é um convite que tem algum tipo de distinção? Tem algum
tipo de vírgula, tem algum tipo de coisas que colocam algum tipo de impedimento para você ir até Jesus? Tem algum tipo de impedimento? Vinde a mim, vós todos que estão cansados, não é isso? Mateus 11, 28, é isso daí que diz. Não há nenhum tipo, e de repente ele fala o quê? Chega a todos, não chega? Não está essa grande multidão? Ah, vinde a mim todos. Chega a grande multidão. Porém agora ele fala, bom, vocês chegaram até mim. Chegamos. Agora eu vou para lá. Eu estou indo para a eternidade, eu estou indo para a glória, eu estou indo para a cruz do Calvário e de lá eu vou para a glória. Quem quiser, agora entra o versículo 33, pois qualquer de vós que não renuncia, agora tem uma maneira aí de, não é? No versículo 26 também não fala? Se alguém vier a mim e não aborrecer, ou uma norma de condição, agora não é qualquer um que pode, após agora, não é qualquer um. A partir de agora, não se deixe enganar não, irmão. Não se deixe enganar. A partir, mas a Bíblia não fala vinde como está, não sei o que, o povo coloca passagem que nem tem. O povo coloca versículo bíblico que nem existe. Jesus ele chama todos para ir até ele. Agora, para ir após ele, tem condições. E qual é essa condição? Renúncia. Renuncie o seu eu. Renuncie a sua vontade. Renuncie os seus desejos. Renuncie aquilo que o mundo aprova como bom e você sabe que é mal. Renuncie aquilo que a Bíblia fala que é trevas e ainda você está vivendo trevas. Não tem como você ser trevas e você ser luz. Abra a mão das trevas e venha para a luz. Abra a mão daquilo que desagrada a Deus para agradá-lo. Jesus termina essa passagem falando exatamente isso. Para não nos enganarmos. Para nós analisarmos e vermos que a renúncia, ela é uma realidade cristã. Eu não vou pedir perdão. Você não vai pedir perdão? Não, então tudo bem. Você tem que entender que se você não perdoa, se você não é perdoado, como que Deus fará isso daí de você? Não tem como. Tem que renunciar. Porque se você ir lá pedir perdão, você vai estar... não, eu vou estar me rebaixando. Pois é, bem-vindo ao cristianismo. Tem que se rebaixar. Você vai ter que ceder ao Senhor Jesus. Mas eu não vou e tal. Tem que fazer. Paulo, quando ele diz a respeito das suas vontades, ele diz, não sou mais eu que vivo. Não sou mais eu que vivo. Não é mais a minha vontade que reina. Antes eu ia para onde eu queria e fazia o que bem entendia. Agora não é mais assim. Agora eu possuo o Senhor. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vontade é dele, o querer é dele, a direção é dele. Quando ele quis pregar o Evangelho em Derbe, em Listra, o Senhor falou não. E depois o Senhor falou para ele aonde ele deveria ir ministrar o Evangelho. Ou seja, ele foi pregar até onde ele queria? Não, foi direcionado por Deus. Foi conduzido por Deus, porque a vontade não era dele, a vontade era de Deus. Então, o Evangelho, ele é marcado com a renúncia, é uma realidade cristã. Não se engane, se você não abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, dos seus conceitos, infelizmente, não segue a Cristo. Você segue o seu coração, que é enganoso. Você segue a tua mente humana, que é corrompida. Você segue as tuas concupiscências vis e não a Cristo. Amém? Analise isso. Olhe e veja quantas das vezes nos enganamos com tantas coisas. Com tantas coisas. Nos empolgamos, somos levados pela emoção. Quantas das vezes nós não calculamos as coisas e tomamos atitudes precipitadas. Quantas das vezes nós não renunciamos porque vai mexer com o nosso ego. Nós não queremos ceder, não queremos nos submeter. E Evangelho é isso, irmãos. Amém?
Vamos orar, curva essa cabeça. Senhor nosso Deus, precisamos a cada dia mais do Senhor. Ó Deus, queremos segui-lo e servi-lo, ó Deus, até a sua volta ou até a nossa partida. Nos ajuda, Senhor, a não nos enganarmos com as nossas atitudes, pelo nosso modo de falar e nosso modo de agir, mas que possamos segui-lo, abrindo mão do nosso eu, nos renunciando, cedendo a tua vontade, Senhor, sabendo, ó Pai, que segui-lo há um preço a ser pago de renúncia, há um preço a ser pago, Senhor, de crucificar o nosso eu, Senhor. Ó Deus, abençoe a tua igreja e que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É isso que nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém.